Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais um vídeo sobre estrutura de dados. Hoje começaremos a ver algumas matrizes especiais. Por definição, nós vamos usar matrizes bidimensionais, ou seja, matriz que tem as mesmas linhas e mesmas colunas. Então, o que é uma matriz bidimensional? É um conjunto de elementos ou uma tabela composta de m linhas e n colunas, tá? Por exemplo, isso aqui é uma matriz bidimensional, porque ela tem duas dimensões. Eu tenho aqui as minhas linhas e aqui eu tenho as minhas colunas. Então ela é uma matriz que tem duas linhas por três colunas, né? Quando ela tem as mesmas linhas e as mesmas colunas, nós dizemos que ela é quadrada. Em computação, utilizamos matrizes para os mais diferenciados fins, ou seja, representar diferentes tipos de dados. Eu posso representar dados numéricos, imagens, por exemplo. Quando eu falo de um bitmap, de uma imagem tipo bitmap, ou mapa de bits, ou uma imagem que a gente chama de digital, pode ser BMP, JPG. O mapa de bits é uma matriz, tá? Aonde eu tenho um bit aceso, um bit apagado, um bit aceso, bit aceso. Então, também eu posso estar representando a imagem através de uma matriz, entre outras coisas. Bom, como que a gente cria uma matriz em C? Eu defino a variável, o tipo, quantidade de linhas, quantidade de colunas. E aí eu vou atribuindo 0, 0, valor 1, 0, 1. Então, por exemplo, linha 0, linha 0, linha 0, linha 1. Então, linha 0, coluna 0 vai receber 1. Linha 0, coluna 1 vai receber o 2. Linha 0, coluna 3 e assim por diante. Seria algo mais ou menos assim, né? Onde eu tenho aqui, por exemplo, esse elemento aqui seria o 0, 0, tá? É assim que a gente entende a matriz. Computacionalmente, a gente entende assim. Eu vou representar ela num endereço de memória, tá ok? Então eu represento uma linha após a outra linha. E se tivesse outra linha, ela viria aqui. Então é assim que é representado na memória, tá? Ó, na memória. Uma maneira alternativa da gente criar matriz é justamente criar um ponteiro de ponteiro. Então olha só, criei um ponteiro de ponteiro que eu chamei m, que é do tipo int. Então ele vai criar um endereço de memória, tá? Ele vai criar um endereço de memória para a variável m e já vai armazenar um endereço para o próximo ponteiro, que é um ponteiro de ponteiro, tá? Aí eu vou utilizar o comando malloc, né? O que o malloc vai fazer? Ele vai abrir uma área de memória baseada nesse cara aqui, tá? Lembra? O malloc eu coloco o tipo e aqui eu coloco o tamanho que eu quero, tá? Então meu tipo é inteiro, então ele vai criar espaços para inteiro. Aqui eu uso um sizeOf, determino o tipo do ponteiro, no caso é um ponteiro de inteiro, e aqui a quantidade de espaços de memória que eu quero, 2. Então veja, olha o que ele fez, criou 2 espaços para mim. Olha, quando eu criei isso, ele jogou
4.800. Então ele criou isso no endereço do ponteiro de ponteiro. Por que tem dois espaços? Porque eu coloquei 2 aqui. Se eu pusesse 3, ele ia pôr 3. Se eu pusesse 4, ele ia pôr 4 espaços. E assim por diante. Tá? Então é um jeito alternativo de se criar as matrizes. Em vez de usar o jeito fixo, usar um ponteiro de ponteiro. Aí, aqui, vamos entrar com alguma informação. Né? Então, veja lá. For i de 0 menor que 2, por quê? Porque eu tenho duas posições, né? M índice i, e aí eu vou criar um malloc, né? Então eu estou criando aqui a coluna, eu vou criar um malloc vezes 3, tá? Aonde? No M índice i, no M0. Então eu vou criar aqui um malloc, ou seja, aqui eu vou criar um malloc para 3 posições. Por quê? Porque eu joguei 3 posições aqui. Tá? Quem que é esse 5.000? Esse M. Então na posição 0 ele tem 3 posições. Aí o laço vai repetir para a posição 1, ele vai criar para esse camarada mais 3 posições. Olha lá. Tá? O malloc vai trazer um endereço de memória e aí ele vai apontar para esse endereço de memória. Esse cara aqui é responsável em gerir esse endereço de memória, porque ele é um ponteiro que referencia uma posição de memória, tá? Então, esse cara pertence aqui e esse cara controla esse aqui. Então, seria o índice 0 e aqui seria o índice 1. Tá? Então, um outro jeito de fazer uma matriz. Então, olha só. Depois que eu fiz isso, isso aqui serve para quê? Para eu criar na memória. Aí eu só venho M00, 1, M01, 2, M02, 3, M10, tá aqui, 4, M11, tá aqui, 5, M12, tá aqui, 6, né? Então aqui eu estou criando o que? Linha e coluna, né? Lembra, eu tenho 3 colunas por 2 linhas. É a mesma coisa que nós fizemos anteriormente aqui, tá? Só que aqui eu crio um ponteiro, um outro ponteiro, e aqui eu vou criar um ponteiro com 3 posições e um ponteiro com 3 posições. Só isso. Tá? Muito bem. Matrizes especiais. Vamos falar das matrizes especiais. Tá? Algumas matrizes possuem algumas características específicas. E algoritmos podem considerar essas matrizes em suas implementações. Bom, há matrizes quadradas, que eu já falei que a matriz quadrada é aquela que tem mesma linha e mesma coluna, né? Ou seja, a matriz quadrada é aquela que eu tenho número de linhas igual número de colunas. Por exemplo, isto aqui é um exemplo de matriz quadrada. Isto aqui também é um exemplo de, deixa eu pôr mais uma aqui, de matriz quadrada. Porque eu tenho aqui, eu tenho duas linhas por 2 colunas. Aqui eu tenho 3 linhas por 3 colunas. Isso é uma matriz quadrada. Aí nós temos matriz simétrica. O que é uma matriz simétrica? Bom, a matriz simétrica, imagina que eu tenho aqui vamos pôr assim, eu tenho a diagonal principal. A diagonal principal é aquela que corta a matriz no meio, né? Deixa eu fazer um modelo melhorzinho. Deixa eu apagar isso. Então, deixa
Deixa eu apagar. Apaguei. Vou fazer de azul. Então imagina que eu tenho aqui, sei lá, vamos pegar aqui, vamos fazer aqui com caixotinhos. Vou fazer quadrado. Cada caixotinho desse é um elemento, tá? Então eu tenho... A ideia da diagonal principal é essa. A diagonal principal é uma linha que corta todo o elemento, a matriz na metade, tá? Na metade. Então a ideia de uma matriz simétrica, ou de uma matriz simétrica, é o quê? Os valores que estão para cá e os valores que estão para cá são iguais, ou seja, eles são espelhados, tá? Eles são espelhados, ou seja, o que eu tenho aqui nesse lado, eu tenho aqui. A matriz, a diagonal principal vai me dividir ela no meio. E depois eu tenho as matrizes esparsas, né? Que é uma matriz esparsa? Que a maior quantidade de elementos é zero. Nós vamos ver isso na nossa próxima aula, tá? E tem várias outras. Então nós vamos trabalhar hoje com o que a gente chama de matriz triangular inferior, né? Então, o que vem a ser uma matriz triangular inferior? Todos os elementos acima da diagonal principal são nulos, ou seja, eu pego a minha diagonal aqui, ó. Tá aqui. Diagonal principal. Lembra, diagonal principal, sempre a linha é igual à coluna. Então, diagonal principal, a linha é igual à coluna. O que eu quero dizer? Por exemplo, esse elemento aqui, A11, faz parte da diagonal principal. Olha esse cara aqui, A55, faz parte da diagonal principal. Eu vou ignorar tudo que estiver acima da diagonal principal, tá? Eu só vou pegar o que estiver na parte, na parte inferior da diagonal principal. Ou seja, o que eu tenho? Eu tenho sempre um elemento maior, ou seja, eu tenho uma linha maior do que o da diagonal principal. Por exemplo, esse aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. A11, ó. A21. A22, A32. A33, A43 e assim por diante, tá? Só alocaremos memória para os demais elementos, ou seja, só para os elementos que fazem parte da matriz triangular inferior. Ok? Bom, como que eu faço a representação da matriz triangular inferior? Imagina como se fosse um vetor, né? Então veja, por que de 0 a 14? Eu tenho só 15 elementos, porque eu estou trabalhando com a diagonal inferior. Pensa, eu tenho uma matriz quadrada de 5 por 5. Isso me dá quanto? 25 elementos. Só que eu vou trabalhar só com o que está abaixo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ou seja, eu vou trabalhar
com 15 elementos, ó, de 0 a 14. Claro, eu posso fazer um programa que eu determine o tamanho da minha matriz. Então, eu não posso ficar contando. Eu tenho que usar um método, uma função que me traga essa informação. Então, para isso, o que nós vamos usar? Aqui, que a gente tem um exemplo. Esse exemplo aqui é baseado em valores, tá? Então, esses valores correspondem à minha matriz inferior. Tá? E aqui está a representação conceitual da matriz. Por exemplo, se eu pegar o 0, 0, isso corresponde a A00. Ou melhor, A11, né? Porque o 0, 0, na computação, ele começa com o 0, 0. Mas no mundo real, a gente sempre começa de 1, 1, né? Então, só uma observação. Depois nós vamos colocar isso no nosso algoritmo. Então, como que eu vou implementar? Primeira coisa, nossa estrutura manterá um arranjo no qual os valores serão armazenados. Arranjo vetor, sinônimo, tá? Então eu vou criar uma estrutura onde os meus valores serão armazenados. Depois, nós teremos uma variável chamada ordem, tá? Que conterá a ordem da matriz. O que é a ordem da matriz? Número de linhas e número de colunas. Ok? Aqui está a nossa modelagem. Então, vamos lá, alguns detalhes. Tá? Veja só. Normal, include H, include malloc, nós vamos fazer o malloc. Aqui eu criei digamos, um detalhe. Eu usei o define para, como a gente sabe que o C não tem booleano, tá? Eu criei o meu booleano. Então a gente sabe que 1 na linguagem C é verdade e 0 é falso, tá? Então eu criei true valendo 1 e false valendo 0. E eu criei um typedef int bool, uma variável bool, um tipo bool, que é um inteiro, justamente para retornar verdadeiro ou falso, tá? O que eu tenho nesse bool? Um inteiro. E esse bool vai armazenar ou 1 ou 0, dependendo do retorno da minha função. Muito bem. Deixa eu apagar aqui isso. Então deixa eu colocar isso aqui nesse azulzinho e eu vou grifar para ficar claro. Então esse cara aqui vai definir true, esse cara aqui vai definir false e esse cara aqui vai definir uma variável bool, que é um inteiro, justamente para retornar esses valores aqui. Muito bem. Feito isso, vamos aqui à nossa estrutura de dados. Eu criei esse é um outro jeito de criar estrutura de dados sem usar o typedef. Então eu coloco o struct. Então eu criei meu struct, criei o typedef, struct, e eu vou criar um tipo chamado MTI, que é matriz inversa, tá? Matriz inversa, é meu tipo MTI. Então eu defini aqui, nele eu tenho dois campos, tá? Um registro de dois campos, eu tenho a ordem e eu tenho um A, uma variável A que é um inteiro, tá? Justamente para a gente fazer aquela estrutura que eu mostrei lá atrás. A ordem vai armazenar qual a ordem da minha matriz, colunas e linhas. E o A é uma variável para definir linha que aponta para a coluna e assim por diante. Lembrando que para você fazer uma matriz com um ponteiro, você tem que fazer um ponteiro de ponteiro, tá? Muito bem. Então, quando eu instancio o meu MTI, na verdade, quando eu tenho essa estrutura na memória, ela vai ter isso, ó. Eu tenho um local para ordem e um local para esse A que eu vou utilizar.
esse ponteiro de inteiro, tá? Nós vamos trabalhar com 3 funções de gerenciamento. Primeira função, inicializar a matriz. É uma função, eu esqueci de fechar o parênteses aqui, o que essa função vai fazer? Eu vou passar a linha e a coluna e a ideia é que ela vai gerar a matriz para mim. Por exemplo, eu passo uma matriz 2x2, ela cria a matriz 2x2 para mim. Se eu criar uma matriz 3x3, né? Então, por exemplo, se eu for lá e escrever assim, matriz sei lá, 2x2, aí ele vai lá e cria a matriz para mim, tá? A matriz 2x2. Agora, a segunda função. Então, essa é a função de criar a matriz, inicializar a matriz, aliás, atribuir valor. Então, eu vou ter uma funçãozinha que vai permitir que eu jogue um valor numa determinada linha, numa determinada coluna, ok? E a terceira, aliás, é acessar valor, ou seja, eu vou poder acessar qualquer posição da matriz e recuperar aquele valor e jogar numa variável. Então eu vou trabalhar com essas 3 matrizes. Inicialização. Então vamos inicializar a nossa matriz, tá? O que a gente precisa? Atualizar o valor do campo ordem a partir da ordem da matriz passada pelo usuário. O usuário vai digitar ordem 3, ordem 2, né? E aí cria-se a matriz. Alocar memória para o arranjo com o tamanho correto a partir da ordem da matriz. Lembra-se, você pode perguntar, mas Modesto, só ordem? Sim, porque a gente está trabalhando com uma matriz quadrada. A matriz quadrada tem o mesmo número de linha e o mesmo número de coluna. Não se esqueça disso. Depois precisamos também colocar zeros em cada posição do arranjo. Normalmente, quando você está trabalhando com Java e você cria matriz, ele já faz isso para você. Mas na linguagem C, a gente tem que fazer isso do jeito raiz, na raça. Qual será o tamanho do arranjo? Né? Como que eu determino o arranjo da minha matriz inferior? Aqui vem o pulo do gato. Presta atenção. Olha só o meu N. Meu N tem, como é quadrada, tem 5. Então, ó, 1, 2, 3, 5 linhas. Para eu determinar, lembra-se que a matriz inversa, ela tem metade, ou seja, ela vai ter 15, né? Porque aqui... Então, como que eu faço isso? A ideia da matriz do arranjo terá 15 posições. Posição 1, mais a 2, mais a 3, mais a 4, mais a 5. 5 mais 4, 9, 12, 14, 15. Então eu tenho 15 posições. Como que eu faço isso? Se a matriz tem N posições, vou ter 1 mais 2 mais 3, tarará, N menos 1 mais N posições. Lembre-se que o N1 quer dizer o elemento anterior ao N. Como que eu vou pensar nisso? Isso equivale a gente usar a fórmula da soma da PA, onde eu tenho o primeiro mais o último multiplicado pelo número de elementos dividido por 2. Né? Então está aqui. Então a gente vai usar essa fórmula para definir a quantidade de elementos do meu arranjo. 1 mais n é igual a n dividido por 2. N mais n vezes n dividido por... Esse aqui é o resultado, né? Como fosse aquela coisa. Então, o que a gente tem aqui? Por exemplo, vou puxar minha calculadora. Então, veja. O que eu tenho aqui? 1 mais 5 multiplicado por 5 dividido por 2. Porque lembra, eu tenho 5n. Meu n é 5. Né? Então,
Deixa eu pegar aqui a calculadora. Então eu tenho 1 mais 5 multiplicado, abre parênteses, né? 5 dividido por 2, fechou, igual. Opa, peraí, cometi algum engano. Deu 13,5. Não, tá errado. O que eu fiz? 1 mais n vezes n dividido por... Ah, sim. Então vou fazer aqui na raça. Isso aqui vai dar 6, né? 6 vezes 5. 6 vezes 5 é igual a 30. Dividido por 2 é igual a 15. Pronto. Tá aí o resultado. Desculpe a nossa falha de calculadora. Que eu pensei que o 5 era para fora, mas não. Lembrando que a multiplicação vem antes da divisão. Então vamos lá. Inicializar. Eu vou receber o meu n, que é o número que eu quero, quantidade da minha matriz, o meu MIT, que é a estrutura de dados que eu criei. Então quando eu recebo isso, crio isso aqui, ele vai criar numa posição qualquer da memória, que no exemplo é o endereço 2000, alguma coisa para eu armazenar essa informação. Então o que eu vou ter? Matriz que aponta para a ordem igual a n. Suponha que eu recebi lá no meu programa principal, vamos pôr aqui, deixa eu colocar de outra cor, vou pôr aqui no vermelho. Então eu tenho lá inicializar matriz. Então suponhamos que eu entrei com 4 e minha matriz se chama M, tá? Então M vem para cá e 4 vem para o N. Então, olha lá, matriz que aponta para a ordem igual a N. N vale 4, então olha aqui, ordem tá com 4. Aí eu vou fazer, ó, número de elementos é igual a n mais n multiplicado por n dividido por 2. Então, eu vou pegar esse n, ele vai me dar o número de elementos, tá? Porque ó, aqui eu descontei a primeira posição. Então, vamos lá. Então, essa é a fórmula que eu vou aplicar, tá? Então, lembra que meu n é 4. Então, ele vai multiplicar, né? Isso vai armazenar no número de elementos, tá? Então, 4 mais 4 dá 8 vezes 4 dividido por 2. Então, olha o que ele fez. Ele criou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posições. Por que 10 posições? O A, esse cara aqui, ó, o malloc size of in vezes n posições, tá? N. Esse n surgiu daqui, tá? Tudo bem? Esse n surgiu daqui. Então, esse malloc vai criar um espaço em memória para esses x elementos aqui. Aí, depois disso, como eu tenho essa atribuição, ele faz o apontamento que o A aponta para o endereço 5000 que tem esses elementos, tá? Então, essa é a ideia da inicialização da matriz. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atribuir zeros à matriz, para eu zerar ela. Então, eu vou fazer um for. Int i, for i igual a 0, menor que número de elementos, né? Porque tem que ser um número antes, e mais. Aí eu atribuo o quê?
Matriz, índice 0. O que ele vai fazer? Ele vai jogar 0 em todas essas posições. Tá? Tá aí. 0 em todas as posições. Beleza, tá aí a minha matriz. Lembra que tá tudo por referência. Automaticamente já atualizou a matriz que eu criei no programa principal. Agora, vamos atribuir valor, né? O usuário nos passa o endereço da matriz, linha, a coluna e o valor que ele quer colocar na respectiva matriz, na posição da matriz. Se for um endereço inválido, retornaremos false. Lembra que false vale 0. Se for caso contrário, realizaremos a atribuição na posição correta do arranjo. Então, retornaremos true, que no caso é 1. Muito bem. Então, vamos lá. Veja o seguinte. A atribuição ocorrerá em linha e coluna. Lembra que todos esses que estão em cinzas não podem ser atribuídos. Tá? Então eu tenho que verificar se o elemento que eu vou atribuir está em um desses elementos. Lembra que ele está acima da diagonal principal. Tá? Por exemplo, nesse exemplo aqui, nessa ilustração, você vê que eu não coloquei valores nos que estão acima, justamente porque eles não serão utilizados. Quais serão utilizados? Os que estão abaixo. Então, normalmente, eu vou começar com A11, eu vou analisar a diagonal principal e tudo que tiver abaixo, ou seja, tudo que o elemento for maior, tudo que a linha for maior que ela, é onde eu vou inserir. Né? Por exemplo, aqui o A42, está aqui o A42 vale 7. O que é o A42? Não é A42, é linha 4, coluna 2, porque aqui eu estou começando com coluna 1, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Por quê? Eu não estou começando com coluna 0 igual na computação. Tá? Então, será esses elementos que eu vou inserir, que são válidos para mim. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou retornar a posição linha e coluna. Né? Vou estar retornando uma posição linha e coluna. Então veja, primeira coisa, o que eu fiz aqui? Para eu saber a posição correta. Eu passei linha e coluna, uma linha e uma coluna. Ele vai retornar este valor, ó, que nós já vimos lá atrás, né? Então olha só aqui, soma da PA de 1 até linha menos 1, tá? Aí 1 mais linha menos 1 multiplicado por linha menos 1 dividido por 2. Então chegamos a essa fórmula. Então aqui que me determina a linha correta que eu tenho que inserir. Precisamos somar coluna na posição, tá? A coluna na posição. Então eu vou retornar isso. Vou retornar a linha correta. Porque lembra, eu estou analisando assim. E a coluna, que está aqui. Para saber onde eu vou inserir. Precisamos descontar 1, pois os arranjos começam na posição 0. Então a gente desconta menos 1, porque eu estou começando aonde? Em 1. E na computação a gente começa no 0. Então, como que eu atribuo o valor? Então eu tenho essa função. Eu vou passar linha, coluna, o valor que eu quero, tá? E a minha matriz. E olha só, a atribuição da matriz retorna bool, né? Verdadeiro ou falso. Esse bool lembra que eu criei lá, eu criei um tape def int bool. Olha o que acontece aqui. Deixa eu trocar a canetinha, um azulzinho.
Se linha for menor que 1, ou linha for maior que match ordem, que é a ordem da matriz, ou a coluna for menor que 1, ou a coluna for maior que a ordem da matriz, ou a linha for maior que a coluna, retorna falso. Por quê? Linha menor, se a linha for menor que 1, ela está aqui, ó. Ó, é uma linha que estaria aqui. Coluna maior que 1, uma coluna que estaria aqui. Então, seria 0. Eu não estou entrando com 0. Por quê? Porque eu estou fazendo como no mundo real. Começa com 1 e não com 0. Bom, primeira coisa, tá? Aí aqui, lembra que eu determino uma ordem. Vamos supor que a ordem da matriz seja 5, ela seja 5 por 5. Se a linha for maior que a ordem, quer dizer que ela não é quadrada. Mesma coisa aqui, se a coluna for maior que a ordem, quer dizer que ela não é quadrada. Agora, se linha for menor que coluna, também não é válido. Por quê? Porque se a minha linha for menor que a minha coluna, eu estou onde? Estou justamente nessa área aqui, ó, na área que eu estou ignorando. Então, se acontecer qualquer um desses, vou retornar false. Tá? Vamos adiante. Se realmente não aconteceu nada disso, eu vou criar uma variável que eu chamei de posição e eu vou chamar a função retorna posição, que a gente não viu ainda. O que eu vou ter no retorna posição? A minha linha e minha coluna, né? Minha linha e minha coluna. Por exemplo, quando vai acontecer isso? Se eu estivesse querendo esse cara aqui, ó, ele vai retornar 3, né? E 1. Aí, o que eu faço? Vou capturar o valor, né? Eu capturar não, eu vou inserir o valor, porque o valor eu inseri aqui, ó, passei por aqui. Mate a posição igual a valor. Que posição é essa? A posição que eu retornei daqui. Lembra que eu estou usando com um ponteiro, então um endereço de ponteiro na minha matriz vai me permitir que eu use isso, tá? E aí eu retorno true, retornei verdade, tá? Então vamos lá. Então isso aqui é para atribuir o valor. Para acessar o valor, como que eu acesso o valor? Né? Porque eu preciso acessar o valor. O usuário passa o endereço da matriz, linha e coluna, e a função retornar valor vai retornar a posição respectiva, que é justamente essa função que a gente tratou aqui. Se as coordenadas estiverem acima da diagonal principal, eu vou retornar 0, porque não tem nada para retornar. Caso contrário, retornarei o valor da posição correspondente do arranjo. Então, como que eu vou falar? Como que eu vou acessar o valor? Então, eu tenho essa outra função. Valor da matriz, eu vou passar a linha, a coluna e a matriz. Mesma coisa que nós fizemos lá atrás, né? Veja só. Se a minha linha for menor que 1, se a minha linha for maior que a ordem, se a minha coluna for menor que 1 e se minha coluna for maior que a ordem, vou retornar menos 1. Quer dizer que eu não tenho informação para retornar, tá? Isso aqui é para quê? Justamente para você pegar da diagonal para baixo, tá? Bom, se a minha linha for maior que coluna, retorna 0. Por quê? Vamos dar um exemplo? Vamos supor que eu quero pegar o elemento, né, A12. Então, vamos analisar linha e coluna. 1, né? 1 é menor que 2. Está nessa condição de retornar 0. Mas e aonde está A12? Está aqui, ó. Ele está justamente numa posição que eu não quero. Então ele retorna 0. Quer dizer, não tem elemento para retornar. Passou esses dois ifs de controle.
Primeiro if para ver se a minha matriz é quadrada. Segundo if para ver se o elemento que eu quero retornar não está nesse triângulo superior. Vou retornar matriz A retorna a posição linha em coluna, ou seja, eu vou retornar a posição que eu quero, tá? Então eu retorno a posição linha em coluna, eu vou retornar o elemento que eu quero. Ok? Então é isso. Vimos hoje matriz triangular inferior. Na próxima aula veremos matrizes esparsas. Até lá!